Falei de Jesus aqui em Araçoiaba da Serra, segundo encontro, falei de Jesus, muito bom. Amados, esse encontro é realizado, né, irmão Luiz? Você veio lá de Juazeiro do Norte, de graça, não é cobrado nada de ninguém, né? E a qualidade top, né? Top. Primeiro mundo, né, irmão Vanderlei? Maravilha. Aqui não é igual o sistema religioso, tudo vai fazer tem que cobrar, né? Entendeu? Então, eu queria falar com vocês a respeito de um trabalho que a gente tem realizado junto às pessoas, falar do amor de Deus, falar da graça, essa graça de graça. E o que me chamou a atenção um dia foi a diferença desse século, do sistema religioso, e do que Jesus fala sobre isto, né? Do que o Messias fala sobre isso. Então isso está muito explicado na mulher samaritana. Onde estamos com esse texto aí? Se encontra aqui em João 4, né? Que fala da mulher samaritana, desde o versículo 1 em diante. Você que está na sua casa, você pode abrir a Bíblia em João 4, que você vai analisar o texto da mulher samaritana, mas lê o texto todo. Ou seja, nunca lê versículo isolado, e sim você lê o texto todo, para que o próprio Pai possa dar entendimento para o seu espírito. E ele fala que Jesus descia, né? Como fala no texto? Jesus descia... Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João. Então aqui no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte em volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana. Porque entre os samaritanos e os judeus não havia uma comunhão, né? Não havia comunhão, e aquela mulher era samaritana, ou seja, ela era israelita. E por ela ser israelita, o Messias foi falar com ela por quê? Tinha um propósito. Seria assim hoje. Como vamos falar com as pessoas que estão fora do sistema religioso, certo? Como que alguém fora do sistema religioso vem falar comigo aqui? Não podemos falar com esse pessoal fora do sistema. Ou seria, entre aspas, os desigrejados. Verdade. Não vamos falar com eles. Como vai você? Quem é você para vir falar comigo, né? No caso, ela se sentiu excluída, né? Ela se sentiu excluída. E ele representando a religião, né? Isso. Representando o sistema religioso da época. E nós vemos que o diálogo que ela teve com o Messias foi um diálogo muito interessante. Porque quando o Messias aborda ela, eles começam a falar de maridos. Essa é a parte que mais me interessou, essa parte que mais... praticamente quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falando, porque a gente tem que falar, entender, como já disse em outros vídeos, que Jesus só fala para a eternidade, né? Isso. Isso brotou para mim de uma forma assim, tremenda, maravilhosa. Entendeu? Então, falava assim, você tem... Me chama o seu marido. Me chama o seu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido, né? E ele fala, tivestes 5, certo? Tivesse 5. E esse que tem não é seu. E aí vem a grande pergunta, porque quando ele fala isso, as pessoas, por exemplo, falam que é maridos físicos. Isso. Eu já vi muita discussão na internet ou de líderes, né? Dizendo que eram homens que ela tinha se casado, homens de outras tribos tal, e não é, né? Não é, porque na verdade, quando nós afundamos no texto, quando nós lemos mais o texto, nós vamos analisar o quê? Que mais para frente na conversa, ela fala para ele, eu vejo que tu és profeta. E quando ela vê que ele é profeta, ele fala assim, aí ela já faz uma pergunta para ele, que nós entendemos que ele não está falando de marido físico, porque ele faz uma pergunta, aí ela faz uma pergunta para ele, aonde é que se deve adorar então, já que você é profeta? Ela já parte para o lado da adoração. Aí nós vemos que ele não está falando de marido físico. A conversa já é uma conversa do Messias para a eternidade num nível espiritual. Num nível espiritual. E a conversa ali foi bem clara, né? Bem clara. Ele fala assim, chegará um momento, e já chegou, isso. Quer dizer, chegará, ele estava vivo, já chegou, vou morrer, vou estabelecer a igreja. E que os verdadeiros adoradores
adorarão e em espírito e em verdade. espírito e em verdade. E aquela mulher, por ser israelita, os israelitas adoravam outros deuses, outros ídolos. Eles estavam adorando outros ídolos, ou seja, o Deus Sol. Tudo que eles faziam, eles atrenhavam ao Deus ídolo. Ao Deus ídolo. Ao Deus ídolo. Isso é, havia ali várias religiões, vários deuses, né? E ela fala assim, quando você tem 5 maridos, certo? Foram 5 denominações, falando 5 situações religiosas que ela passou. Isso. E o interessante, Vanderlei, que essa mulher não permaneceu com esses maridos. Essa mulher tinha uma característica, ela era questionadora. Questionadora. Era uma mulher que fazia perguntas. Porque ela dialogou com o Messias. Ela já chegava, para ela dialogar com o Messias, ela dialogava com os maridos do sistema religioso, ou seja, ela chegava para o sistema religioso e perguntava, mas por que vocês batizam? Por que dão dízimo? Por que tem o canto? Por que tem o hino? Por que tem o compromisso? Por que tem adoração no monte? Aí os maridos olhavam e falavam assim, sabe de uma coisa? Melhor a gente parar, melhor você ir embora porque você está perguntando demais. Como fazem com as pessoas que estão, que está hoje dentro do sistema religioso? Se você fizer um questionamento, você não é bem-vindo lá. Então, irmão Maurício, se você for acompanhar a história, você vai ver que aquele povo de Israel, eles iam buscar ídolos, outros deuses, ou seja, eles adoravam ídolos. Aquilo que era para o Deus verdadeiro, eles atrelavam ao Deus ídolo. Então, o pai, ele veio com o propósito de tirar aquela mulher da idolatria. É por isso que ele veio falando de marido, porque nós sabemos que a mulher significa a igreja. E o marido é ele. E o casamento da igreja com o Messias, ele é espiritual, é um casamento. Isso está lá em Efésios, onde ele fala que deixará o homem a sua mulher e se unirá, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eu me refiro, grande é esse mistério, eu me refiro entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Não é esse homem, essa mulher carnal. Não. Quando ele fala isso, sempre para a eternidade. Isso. Sempre para a eternidade. E as pessoas confundem muito ou não conseguem entender essa parte que é do poço da mulher samaritana. Isso. Entendeu? E ele, de uma forma simples, sem entrar lá dentro do templo, sem bater nas pessoas, sem nada, ele tem uma conversa com a mulher lá em separado, e ele fala para a eternidade, isso fica gravado aqui, e ele dá o recado já finalmente, irmão. Olha, você tem 5 maridos. Eu, irmão, participei de 5 denominações. Eu comecei no catolicismo romano, depois eu fui para a Assembleia de Deus, isso eu vou falar para você, aqui eu posso falar, certo? Depois eu fui para a Quadrangular, certo? Fiquei na Voz da Verdade, e quando eu conheci a graça de Deus, eu estava num outro sistema que era desviado da Quadrangular. E esse marido que eu estava, quando eu conheci a graça, também não era meu. Exemplo claro. Da mulher samaritana. Da mulher samaritana. E quando eu vi aqui, eu fiz assim, ó. Eu participei por 5 denominações, já estava na 6ª em 26 anos, e esse também não era minha. Não era meu marido. Certo? Aí eu consegui compreender de uma forma clara o que Jesus estava dizendo àquela mulher, que eram 5 sistemas religiosos, que nós ficamos pulando de sistema em sistema, até que venhamos ao conhecimento da graça plena. Que é o verdadeiro marido. Que é o verdadeiro marido, onde não tem pecado, onde não tem dízimo, onde não tem oferta, onde não tem batismo, onde não tem adoração, onde não tem templo. E o detalhe interessante, Maurício, que você falou do batismo, que ele disse para ela, ele falou assim, olha, se você tornar a buscar água, você vai tornar a ter sede, se você tornar a buscar essa água. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, só para encerrar aqui, é o seguinte, para você que está lendo a palavra e vendo esse vídeo, todo fim de semana tinha que buscar água lá no sistema religioso, né? Exatamente. Todo fim de semana. Depois que você conhece a graça, você toma uma vez só, acabou. Não mais tem sede. Siga a gente pelo Facebook, pelo YouTube, siga a gente ali pelo Falei de Jesus.